Olá, vestibulando! Vamos iniciar hoje então mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a regência verbal e a regência nominal, que é a forma como os verbos e os nomes se relacionam com seus complementos. Isso é muito cobrado em prova de vestibular e você precisa conhecer. Vamos estudar um pouco? Vamos iniciar então a aula com a regência verbal. E o que é a regência verbal? Você deve estar se perguntando aí. Você provavelmente já viu a regência verbal nos seus estudos, mas nós vamos ver alguns casos específicos e super cobrados de regência. Regência nada mais é do que a relação do verbo com os seus complementos. Para isso, nós vamos ter que voltar em verbo e relembrar o que são verbos transitivos e intransitivos, diretos e indiretos. Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos. Para isso, vamos estudar o verbo agradecer. O que seria a regência desse verbo? Veja a frase. Agradeci o brinquedo que recebi. Quando eu digo agradecer, quem agradece, agradece alguma coisa. Pode ser, não pode? Então, essa regência é plausível, se o sentido for esse para a frase. Ele agradeceu o brinquedo que recebeu. Não agradeceu a ninguém, agradeceu o brinquedo. Era pelo brinquedo que ele estava agradecendo. Então, esse verbo está como transitivo direto. Agradece alguma coisa. Eu não preciso, na verdade, colocar nenhuma preposição antes para dar esse sentido. Mas se o sentido fosse outro? Agradeci ao meu pai. Agora, o agradecimento é ao pai. Então, quem agradece, agradece a alguém. Veja, eu posso agradecer algo ou agradecer a alguém. Quando ele está agradecendo a alguém, o verbo passou a ser transitivo indireto. Eu preciso de uma preposição para ele funcionar. Esse mesmo verbo pode ser transitivo indireto e direto ao mesmo tempo. Como assim? Veja o exemplo. Agradeci o brinquedo ao meu pai. Agora, ele não está só agradecendo o brinquedo, nem só agradecendo ao pai. Ele agradece as duas coisas. Ele agradece o brinquedo ao pai. Então, o verbo passou a ser transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Isso é regência verbal. É como esse verbo seleciona argumentos. O que eu quero dizer com isso? Como que ele vai selecionar o complemento dele? Se ele seleciona apenas um complemento verbal ou se ele seleciona uma preposição mais um complemento verbal. Ou se ele simplesmente não seleciona nada, ele não precisa de nada para existir. Choveu, chove. Ele não precisa, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de nem preposição nem de complemento. Esse estudo é que nós vamos fazer com vários verbos e verbos que normalmente apresentam diferentes regências, mais do que uma regência. E isso faz com que ele mude o sentido da frase e o significado do próprio verbo. Vamos dar uma olhadinha. E o verbo ajudar. Qual que é a regência desse verbo? Ele pode ser tanto um transitivo indireto como um transitivo direto. Como assim? Veja o exemplo. Todos ajudavam a pobre moça. Quem ajuda, ajuda alguém. Eles ajudavam a pobre moça. Então, nesse caso, eu tenho um verbo simplesmente transitivo direto. Ajudavam a moça. Mas eu poderia utilizar esse verbo de uma outra forma. Veja o exemplo. O homem ajudou-nos a carregar as malas. Veja que ele não só ajudou alguém, ele nos ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Como ele ajudou alguém a fazer alguma coisa? O homem ajudou-nos a carregar as malas. Esse verbo, então, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, na mesma oração. Veja que ele seleciona dois argumentos. Ajuda alguém a fazer alguma coisa. Então, essas peculiaridades de cada um dos verbos você deve conhecer, para que quando aparecer no seu vestibular, você consiga compreender o sentido diferente que pode ter e a regência diferente que pode ter cada um dos verbos que nós vamos estudar. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo. Você aspira à vaga do vestibular? Só se esse A for craseado. Porque se você aspira à própria vaga do vestibular, imagine que a vaga do vestibular é uma coisa física,
Você chegou com o seu nariz e cheirou a vaga, aspirou para dentro de você. Ou você é um aspirador e aspirou a vaga. Seria bem bom se fosse assim, né? Se você pudesse simplesmente aspirar a vaga, ela ser tua. Mas não é assim. Se você quer garantir essa vaga, por favor, não esqueça da regência desse verbo. Quem aspira alguma coisa, está aspirando no sentido de colocar para dentro. Aspirando, ou com o nariz, ou com o aspirador, ou de alguma forma. Quem aspira a alguma coisa, deseja alguma coisa. Então você aspira a uma vaga no vestibular. Você aspira a um cargo melhor. Tem que ter essa preposição. Veja o exemplo. A mulher aspirou o perfume das flores. Ela aspirou, ela sentiu o cheiro do perfume das flores. Então ela aspirou alguma coisa. Aspirou o perfume. Veja o outro exemplo. O povo aspira a viver melhor. Esse povo almeja viver melhor. Ele quer viver melhor, ele deseja, como você está desejando, essa vaga. Então ele deseja a alguma coisa, ele aspira a alguma coisa. Preste muita atenção porque é bem cobrado esse verbo e a regência dele. Então você que quer a vaga no vestibular, aspira a vaga, porque aí você tem a preposição a mais o a artigo formando um a craseado. Você aspira a uma vaga na universidade. Ok? Não precisa pronunciar assim. Mas você tem que saber que ali você está colocando uma preposição mais um artigo. Por isso você está desejando a vaga. Senão, você está cheirando a vaga. Isso é estranho. Porque a vaga não é uma coisa física assim, né? Só se estiver cheirando a sua cadeira lá na sala de aula. Então, vamos dar uma olhadinha em outro verbo importante. Assistir. Nesse momento, você está assistindo a aula ou está assistindo a aula? De novo, professora, com esse negócio de crase? Sim. Tem preposição ou não, nesse sentido. Veja o exemplo. O médico assistiu o doente durante a cirurgia. Se você agora estiver assistindo a aula, simplesmente assistindo a aula sem a crase, sem a preposição, assistindo a aula, você está me dando assistência. Eu até acredito. Está ajudando de alguma forma. Mas eu acho que não é essa a ideia que você quer. Você está assistindo no sentido de ver. Então, precisa de preposição. Quando o médico assiste ao paciente, assiste a enfermeira, ele está dando assistência, ele está ajudando. E não é essa a ideia. Veja outra frase. Assistimos ao noticiário. Aí sim, você é o espectador, está assistindo alguma coisa, está vendo. Então é diferente o sentido de ver e de dar assistência. Quando você dá assistência, ajuda, você está fazendo essa assistência sem preposição. Se você está assistindo como um espectador, vendo, tem que ter a preposição. Não vai esquecer disso. Você, na verdade, não está assistindo a aula, está assistindo a aula. Tem uma preposição aí nessa história, coloca a crase. Você pode também dizer que o homem assiste em Belo Horizonte. Tem uma terceira regência. Ele assiste alguma coisa em um local determinado. É uma terceira regência para esse verbo, um pouco mais rara, mas você pode encontrar. E ela está correta. Ele assiste em algum local. O verbo passa a ser intransitivo. Ok? Você está colocando, na verdade, um complemento, mas que não é selecionado pelo verbo. Ele assiste. E o verbo atender. Parece um verbo simples, com apenas uma regência, mas ele tem duas regências. Ele pode ser transitivo direto ou indireto. Dá uma olhadinha no exemplo. O gerente da loja atendeu os reclamantes. Quando ele atende alguém nessa regência de transitivo direto, ele atendeu, prestou um atendimento. As pessoas chegaram na loja e ele atendeu essas pessoas. Conversou com elas, não disse que não estava ou inventou alguma desculpa, ele atendeu. Escutou o que as pessoas tinham para dizer. Então, eu estou apenas selecionando um argumento, um complemento verbal. Quem atende, atende alguém. Ele atendeu os reclamantes. Dá uma olhadinha no outro exemplo. O governo atendeu o pedido do povo. O povo solicitou, pediu que mexessem nas ruas, nas praças, na legislação, e o governo acatou isso. Então, ele atendeu o pedido do povo.